Tomara que dê. Se não der, a gente faz outra coisa. A misericórdia de Deus, sem dúvida, é infinita. Não é cega. O culpado, a qual perdoa, não está exonerado e, enquanto não tenha satisfeito a justiça, sofre as consequências das suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável e que deixa sempre aberta a porta de retorno ao bem. Então, ao mesmo tempo que a espiritualidade nos fala de que Deus, Ele não pode nos livrar das nossas faltas, porque fomos nós que a cometemos, por nossa livre e espontânea vontade, ao mesmo tempo em que ele diz que cada um tem que arcar com as suas faltas e as consequências delas, ele também diz que dá tempo ao tempo de cada um, mantendo sempre o caminho da bondade aberto. E por que nós falamos sobre isso quando nós dizemos que valorizamos a vida? Porque, segundo o livro Opinião Espírita, que foi ditado por Emmanuel e André Luiz, há muitos anos atrás, ao mesmo tempo para Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, e Valdo Vieira. E no item 35 desse livro, nós temos saber viver. E ele nos traz exatamente esse item 29. E ele discorre sobre esse item que eu li anteriormente, dizendo assim: toda a lei divina revela serena imparcialidade. Fuga é responsabilidade, não diminui o quadro de nossas obrigações. Quando nós falamos em valorizar a vida, nós estamos também querendo lembrar do número exagerado que ainda encontramos em nosso planeta de suicídios. E aquele que se dispõe a tirar a sua vida, na maioria das vezes, é porque acha e acredita, que não teria condições de lidar com as suas próprias faltas, achando que é responsabilidade demais da qual não tem condições para resolver. E 2, acredita que, ao tirar a vida do corpo, estaria assim encerrando com toda a sua responsabilidade perante a vida e com toda a sua dor. Dor da vergonha, dor pela doença física, dor pela doença mental e dores por todas as questões possíveis advindas do plano físico e também, que nós acreditamos, do plano espiritual. Por isso é que nós falamos de responsabilidade desde o início da noite. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós temos a responsabilidade, inicialmente como pais, filhos,
irmãos, companheiros ou companheiras, como amigos, como próximos, enfim. Qualquer que seja a nossa relação ou ligação para com o próximo, nós temos a responsabilidade de mostrar que todos nós temos uma vida contínua que jamais é interrompida. E que, no momento em que aqui estamos vivendo, nós nada mais estamos em uma passagem, em um passeio, em uma excursão pelo plano físico, porque todos nós somos espíritos. E por isso, quando para cá viemos com objetivos traçados por nós ou por aqueles que são ainda responsáveis por nós. Quando ainda não temos essa oportunidade e essa responsabilidade perante as nossas escolhas. Mas, se aqui viemos, é porque temos condições de por aqui passar, nos agradar, termos os momentos de alegria, mas também teremos os momentos de aprendizado e que, de acordo com a escola humana, normalmente ele vem pela dor. Porque a gente não sabe dar muito valor quando a coisa está tão boa. Tem aqueles até que costumam dizer, tá tudo tão bem que eu tô até desconfiando. Quer dizer, já está tão acostumado com o que é difícil que nem sabe gozar dos minutos ou do dia ou do tempo de alegria, de paz, de harmonia que está vivenciando. E aí cabe a nós mostrarmos a esse próximo mais próximo a necessidade de olharmos a vida como aprendizado, de entendermos que a vida do corpo, essa perece, mas a nossa vida não. E que assim nós não terminamos com as nossas angústias, com as nossas dúvidas ou com os nossos medos, só porque o nosso corpo perece. Mas nós não queremos também atribuir a essas pessoas que não têm o conhecimento que nós temos, a esses irmãozinhos, o medo. Porque já se ouviu muito, né? Antigamente existiam até muito mais preconceitos, não só pelo suicida, coitado, mas às vezes por toda a família. A família não tinha nem o direito de enterrar o seu ente querido com dignidade, porque o suicídio era vergonhoso. E não se fala em suicídio porque se tem o medo de que ele vire ideia. Mas não é falar do suicídio que faz com que ele vire ideia, mas sim divulgar os suicídios. O que se deve fazer é falar sim que essa, entre aspas, doença chamada suicídio está contaminando crianças. E isso não vou nem chegar ao planeta. Podemos falar do Brasil. Crianças na faixa etária de 10, 12 anos, aqui, já estão se suicidando. Jovens, adultos e idosos. No desespero
de acreditarem para nada mais servirem. A criança, porque muitas vezes mal direcionada, achando que tudo pode, que tudo consegue, que será amado sempre por todos ao seu redor, da maneira que é e como é, impondo as suas vontades, seus desejos, o seu jeito. Na primeira oportunidade em que recebe um não, sente o seu mundo desmoronado. E aí, a decepção é tão grande que muitos preferem morrer. Então, eu volto na questão da responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, dando-lhes limites, ensinando-lhes que a vida continua, tirando-lhes o temer da morte, porque ela não significa fim, é uma continuidade em outro plano. E ao mesmo tempo, sabendo mostrar-lhes que tudo tem uma razão, um significado, e que o próprio Jesus nos disse: tomai para vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Mas por que então tantos ainda escolhem tentar encerrar as suas dores através do suicídio? Porque eles acreditam que nada mais há. E quando um desses nossos irmãos parte, é porque nós estamos fraquejando na nossa missão de sermos exemplos do amor de Deus. Que não estamos fazendo como São Francisco nos ensinou. Vai e pregai o Evangelho. Empregai as palavras do Mestre, os ensinamentos. E, se for preciso, falem. Apenas se for preciso. E como nós ainda somos muito rebeldes e não conseguimos dar o nosso próprio exemplo, nós ainda precisamos falar. Não só o que Jesus nos ensinou, mas ainda nos aproveitarmos dos esclarecimentos da espiritualidade através de Kardec, para podermos falar a nós mesmos e àqueles que se dispõem a nos escutar. Porque somos ainda crianças birrentas ou inseguras, homens de pouca fé que acreditam, na maior parte do seu tempo, que não são capazes. Mas todos seremos. Se ainda não somos, é porque ainda não chegou o nosso tempo. Mas não significa que não possamos dar a mão ao próximo e auxiliá-lo. Nem que ele esteja mais à frente. Dá o empurrãozinho que lhe falta. E se ele estiver mais atrás,
dar a mão para ajudá-lo a subir. Porque somos todos iguais, todos temos medos, todos temos insegurança, todos temos as nossas birras, os nossos jeitinhos não muito delicados, na maioria das vezes, esquecendo de amar antes de falar, ou de tomar aquele gole mágico de água que nos mantém a boca fechada e assim conseguirmos não ferir nem a nós e nem ao próximo. Nós temos muito ainda a aprender para conseguirmos ser exemplos. Mas o pouquinho que cada um de nós consiga fazer, pelo menos compartilhar a esperança da vida eterna, a crença na continuidade, a certeza de que temos a bondade do Pai a nos olhar. E como diz aquele poema que eu não me lembro o nome, acho que é Passos na Areia, e que o autor é desconhecido, né? Eu acho que aqui todos devem conhecer, mas se alguém não conhece, é a história de um ser como nós, uma pessoa normal, que um dia senta e começa a conversar com Jesus. E na conversa, Jesus disse: eu sempre estive do teu lado. Nós sempre caminhamos juntos nessa praia. Tu vinhas, me falavas dos teus medos, dos teus problemas. Eu sempre te escutei. E haviam sempre 2 pares de pegadas na areia, os teus e os meus que te acompanhavam. Pensa bem, olha a tua história, tu vais ver que eu sempre estive ao teu lado. E aí, aquele ser em crescimento, birrento, exigente, começa a olhar a sua história, passar ela limpo e diz: espera aí, mas tu não estivesse sempre do meu lado. Em todos os piores momentos da minha vida, só haviam 2 pegadas. Só havia um par de pegadas na areia. Por que tu me abandonasse nesses piores momentos? E aí ele olha para ela e diz: nesses momentos, essas pegadas não eram tuas, eram as minhas, porque eu te carregava no colo. E é essa a certeza que nós temos que ter para poder aí sim dar como exemplo aqueles que conosco cruzam o nosso caminho. Seja no núcleo familiar, no núcleo profissional, seja numa caminhada em qualquer rua de qualquer lugar. Por todos aqueles que passarem por nós, eles deverão sentir a mesma certeza que nós temos, que nos momentos mais difíceis, Ele estará conosco em seus braços, porque assim é. Mas, infelizmente, nós somos ainda aprendizes desta lição. Obrigada. E por isso ainda temos tanta dificuldade em ser exemplos. Até porque a cobrança é muito grande quando se quer ser exemplo. E ao mesmo tempo, há uma falta global de conhecimento que o maior exemplo, o que pode realmente ser exemplo de tudo, não está aqui cá entre nós. Nós apenas
estamos fazendo o exercício de querermos ser esse exemplo grande de confiança, de fé, de certeza. Mas enquanto não conseguimos eliminar de nós o egoísmo, a vaidade, é difícil, né? Porque isso nos impede muito de sermos humildes e brandos de coração. Mas admitirmos as nossas próprias fraquezas são, com certeza, uma maneira de já sermos melhores. Porque tudo que uma hora parece tão difícil, na outra, a gente olha para trás e diz: ué, parecia tão difícil isso de acontecer, agora está acontecendo. Diria minha mãe: onde é que já se viu um homem lavando louça com duas mulheres sentadas? Hoje, já tem mães que dizem: o meu genro é ótimo, ele lava a louça, ele cuida da casa. Para minha mãe ainda é assim, meio: onde é que já se viu? E ninguém acreditava no tempo dela, né? Que um homem iria fazer o serviço de mulher. Aliás, eles não podiam nem enxugar uma louça porque, né, já eram mal falados. Mas mudou, olha, mudou. Hoje nossos filhos lavam, cozinham, passam, limpam a casa. As nossas filhas às vezes não fazem nada disso, só trabalham fora e compram comida congelada. E eles estão bem, obrigada. Hoje nós temos o homem que opta em ser dono de casa e a mulher opta em trazer o sustento para a casa. E eles estão bem, obrigada. Porque nós estamos evoluindo. Essa é a boa nova. A gente vai. Às vezes a gente não percebe. Meio que parece que foi no fluxo, né? Aí quando olha, não é que eu já cheguei aqui? Não estou nem aí mais para aquilo outro que eu achava. A gente está crescendo. Por isso, não devemos desanimar. Porque quando a gente começa a falar, é difícil, não sei o quê, a gente tem que ser perfeito, parece que está tudo tão longe que às vezes a gente desanima, né? Aí a gente quer comparar dor com dor, sofrimento com sofrimento, e não tem nada disso, porque cada um calça o calçado ou veste o calçado que lhe cabe. O que para um pode ser de muito conforto, para outro pode ser horrível. Porque cada pé é único. Pode até ter o mesmo número, mas não tem o mesmo formato. Um é mais gordinho, outro mais magrinho. Então, não é assim. Cada um caminha com o seu pé. E não é o sapato que leva ao pé, mas é o pé que leva o sapato. Para onde o pé desejar. Tem uma frase desse item sobre saber viver que diz assim: todo empréstimo terrestre é passageiro. Imperioso desapegarmos-nos da matéria, desoprimindo o espírito. Sabe aquela pessoa que quer tanto, ter tanto, que com medo de perder, ela bota todos os casacos de pele um em cima do outro
para que ninguém pegue nenhum dela na casa dela, o corpo dela sofre de calor. Ainda mais se for aqui, né? Ou esse ano, né, que está esse inverno incrível. Imagina uma pessoa aguardando todas as suas peles. O corpo vai sofrer terrivelmente. O nosso espírito é assim, com o nosso apego à matéria, ao que é meu filho, meu marido, a minha casa, o meu carro, a minha casa espírita. Aí o espírito vai ficando assim, ó. Porque é tanto meu, é tanto casaco de pele em cima do outro, que o espírito já não respira mais. E aí a gente começa a reclamar da vida, né? Ai, tá tudo tão difícil. Ai, né? Como quem diria, tô com tanto calor, por que tá tão quente? Ora, olha para ti, vê o quanto de coisa tá em cima de ti. Claro, não vai poder respirar. E quando nossa alma, no caso, nós encarnados, ela começa a ficar sufocada, a gente diz assim, ai, parece que tem 10 quilos nas minhas costas. Por quê? Por que será? Vou dar só uma dica. Um desses quilos é porque a gente está se preocupando com a vida do outro. E a gente não percebe que a vida do outro é do outro. A gente quer botar a nossa opinião, a nossa razão para a vida do outro. Outro não sou eu. Se não sou eu, regrinha básica, eu não tenho que me meter. Se me perguntarem, até posso dar a opinião, não impor a opinião. Os óculos não te corrigem os defeitos da vontade e nem a vontade te corrige os defeitos da visão. Quer dizer, não adianta a gente usar de artifícios. Não, porque eu não fiz isso porque marido não deixou, eu não fiz aquilo porque a minha mãe não queria, não porque a minha... Não. Você tinha 4 anos e aí a tua mãe disse que você não ia poder ir no supermercado sozinha? Tá certa a sua mãe. Agora você tá com quantos anos? Ah, tenho 20, tenho 50. Tá, e você não vai no supermercado sozinha porque a minha mãe não deixa. Responsabilidade de quem? Da mamãe ou sua? A gente tem que saber ter a responsabilidade de, com um jeitinho, dizer, não, mamãe, eu não sou mais criancinha. Eu tenho pernas boas, eu tenho audição, visão ou não, mas eu tenho como me locomover. E eu preciso. E encerrar essa mania de botar a culpa em algo ou em alguém. Ah, eu cheguei tarde na casa espírita porque a minha mãe me pediu para fazer tal coisa. Então, que fosse fazer logo, mais cedo, e depois vir para a casa espírita. Ou faça na volta, organize. Né? Claro que a gente sempre tem que servir, em primeiro lugar, ao nosso núcleo básico, que é a família. Isso está sempre em primeiro lugar. E é por isso, pela nossa responsabilidade, em primeiro lugar, com o nosso primeiro núcleo, que é chamado família, que nós temos a responsabilidade de ensinar a nós mesmos a melhor maneira de viver, travar conosco o nosso próprio embate, eliminando o que há de dificuldade, de mágoas, de rancores, de dores,
e alimentando as nossas potencialidades como filhos de Deus. Porque em nós está gravado o amor verdadeiro, o amor fraternal, aquele que une todos nós num único sentimento, amor. Amor de irmãos, que é o que nós todos somos. Então, quando a gente olhar para alguém que a gente não conhece, dizer, lembra, esse é meu irmão, e eu não faria isso com o meu irmão lá de casa, então eu não posso fazer com essa pessoa. No mínimo, eu posso lhe oferecer um sorriso. E muitas vezes, um sorriso, um bom dia, ou uma boa noite, uma boa tarde, podem evitar que alguém se suicide. Porque na maioria das vezes, além de eles não verem mais nenhuma saída para as suas dores, eles acreditam não ter mais ninguém que a eles olhe também. E aí basta às vezes um olhar. Eu estou te vendo, eu estou aqui. Que nem precisa palavras, como disse São Francisco. Mas, se o exemplo não for suficiente, a gente fala também. Nós temos, praticamente, acho que em quase todas as casas, o atendimento fraterno, que é um meio também de podermos nos ajudar. Porque se aqui estamos é porque precisamos de ajuda, de ensinamento e de ajudarmos a quem também está precisando dessa orientação. E sem esquecer, é claro, de lembrar a todos que tenham em suas mentes o CVV, Centro de Valorização da Vida, que hoje eu esqueci, mas se eu não me engano é 188. Se alguém souber, pode falar aí, mas tenho quase certeza que é 188. É o número do CVV, em que as pessoas podem ligar a qualquer dia, a qualquer hora, serão escutados em sigilo absoluto. Nada do que é falado para qualquer um que esteja no outro lado da linha do CVV será trazido à tona para qualquer lugar ou para qualquer pessoa. É extremamente sigiloso a ligação para o 188. Então, é outra responsabilidade nossa. E não é só para quem a gente ache que corra risco de suicídio, porque nós não temos a capacidade de descobrirmos isso. Quando eu estava no primeiro ano, se eu não me engano, do ensino médio, eu tive um amigo, um dos que naquele ano se suicidaram, mas esse em especial, ele estudava comigo. No final, na hora do recreio, eu fiquei na sala, sentada numa carteira, no lado da porta, e ele entrou, pegou a mochila dele, olhou para mim e disse, eu vou embora. Eu disse, vai embora? Ele ia matar a aula, era o horário do recreio. Eu, como muito pudica que era, disse, tu vai embora. Eu vou. Rapaz, fica. Aí ele assim, não, eu já vou. E aí ele andou, virou no corredor e me deu tchau. Foi para casa e se enforcou. A gente não tem como saber quem está predisposto a se suicidar. Mas nós
podemos saber sim a dor de alguém, a angústia de alguém e auxiliar para que essa pessoa saiba que não está sozinha e que essa dor vai passar. Eu tenho que encerrar, mas só vou deixar aqui: o Espírito ensinar-te-á como viver proveitosamente em plenitude de alegria e de paz ante o determinismo da evolução. Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber viver. Obrigada a todos. Espero que a gente possa, cada vez mais pensar e procurar levar a boa nova e, quando for preciso, que a gente fale dela. Gratidão a todos e gratidão a cada um.